Avançamos para a última fronteira, partimos para a conversa com o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, o Miguel Gonçalves, que nos costuma fazer companhia ao domingo. Miguel, bom dia, bem-vindo. Sandra. Hoje começas por nos falar sobre novidades em matéria de estrelas e galáxias. Sim, e vamos apresentar desde já a foto de uma astrónoma que fez manchetes um bocadinho por todo o mundo, chama-se Natalie Gosnell, é astrónoma da Universidade do Texas. Ora, aqui está a senhora. E porquê é que ela foi tão importante esta semana? Porque apresentou os resultados sobre o curioso bailado cósmico entre estrelas. Porquê é que isto é importante? Bom, desde há algumas décadas, que, graças aos nossos telescópios cada vez mais potentes, que os astrónomos estudam com melhor detalhe estas estruturas que nós vemos, enxames de estrelas, nomeadamente enxames abertos de estrelas, ou seja, um conjunto de milhares e milhares, às vezes milhões e milhões de estrelas, que estão todas mais ou menos juntas. E isto é uma delícia, Sandra, para qualquer astrónomo, porque estas estrelas nasceram todas mais ou menos na mesma altura e mais ou menos no mesmo material. E, portanto, olhar para estes sistemas é olhar como é que as estrelas evoluem ao mesmo tempo quando estão, obviamente, todas juntas. E uma das questões que a astronomia e que estas observações têm levantado nestes últimos anos é que cerca de 25% das estrelas que nós olhamos, que os astrónomos olham quando olham para estes enxames, elas não estão a evoluir como aquilo que nós esperávamos. Ou seja, nós hoje em dia sabemos mais ou menos como é que as estrelas nascem, depois vão amadurecendo e morrem, consoante o tamanho que têm, a massa, mas algumas parecem muito mais novas, muito mais azuis do que aquilo que deveriam ter. Se calhar é isto que nós estamos a ver nestas ilustrações que está a acontecer. É que há muito tempo que os astrónomos pensam que há aqui um jogo, um bailado qualquer nestas estrelas. É que nós sabemos que as estrelas geralmente não estão isoladas, como acontece no nosso Sol. Geralmente as estrelas estão juntas, são sistemas duplos ou triplos, e se calhar o facto de 25% das estrelas que encontramos nos enxames parecerem muito mais novas deve ter a ver com esta transferência de massa. Isto era apenas uma teoria. Até agora. Porque neste estudo, e aquela menina que nós vimos há bocado apresentou dados, observações feitas pelo Hubble, num enxame em particular, conseguiu pela primeira vez demonstrar com observações que nestas estrelas que parecem mais jovens há efetivamente aquilo que os astrónomos já desconfiam há muito tempo, uma transferência real de massa. E é muito interessante, porque nós temos, imagina, um sistema em que temos autenticamente um David e um Golias, uma estrela muitíssimo maior e uma estrela mais pequena. O que vai acontecer é que a estrela maior, ao longo do tempo, vai crescendo enormemente. E as camadas mais exteriores desta estrela já não conseguem, no fundo, estar agarrada à sua própria estrela, e então é comida autenticamente pela estrela mais pequenina que está ao lado. E então o que acontece é que o David transforma-se em Golias e o Golias em David. A estrela que era mais pequenina vai comendo cada vez mais matéria da estrela maior e vai então tornar-se também cada vez maior. E a estrela que anteriormente era a maior vai se tornando cada vez mais pequenina até ter o tamanho de uma anã branca, ou seja, uma estrela com o tamanho mais ou menos de um planeta, extraordinariamente densa. E, portanto, pela primeira vez os astrónomos têm dados observacionais de que é exatamente isto que acontece, que há uma transferência, um bailado de massa, digamos assim, entre uma estrela de grande massa para uma estrela de pequena massa. E este resultado é importante porque, pelo menos, consegue-nos, então, fazer compreender a evolução de cerca de 25% das estrelas. Portanto, agora temos mais alguns dados observacionais que confirmam, aliás, aquilo que já suspeitávamos há algum tempo. E, rapidamente, passamos também para uma outra notícia da semana, que é de, imagina tu, monstruosas galáxias bebés, que foram descobertas pelo radiotelescópio do ALMA, do Observatório Europeu do Sul. É um conjunto de galáxias de tamanho considerável que encontram-se a cerca de 11,5 mil milhões de anos-luz. Ou seja, quando o universo, ora aqui temos a indicação, a ilustração aliás, é quando o universo tinha aparecido há pouco mais de 2 mil milhões de anos. Porquê é que é importante encontrarmos estas estruturas? Porque nós hoje em dia não temos galáxias deste tamanho. Nós, hoje em dia, vivemos numa época mais ou menos tranquila da evolução do universo e, portanto, não encontramos galáxias deste tamanho. Mas aquilo que os cientistas confiam é que são precisamente estas estruturas, estas galáxias bebés, que já eram monstruosas, 11,5 mil milhões de anos, que depois dão origem às grandes galáxias elípticas que nós conhecemos no presente. E, portanto, quanto mais estruturas destas nós conseguimos encontrar no universo primitivo, melhor conseguimos depois escrever a história da evolução das grandes estruturas do universo. E, portanto, estas descobertas são sempre notáveis porque permite-nos reescrever a história do presente do universo, à custa, obviamente, das observações do seu passado.
Hoje vais-nos falar também, não de Plutão, mas de plutónio. Plutão é já a seguir, mas vamos primeiro ao plutónio. O plutónio nós conhecemos muito bem, é um elemento químico que às vezes tem uma má reputação, obviamente, está obviamente relacionado com armas de destruição em massa. Neste caso, nós vamos à sua componente mais normal e menos bélica. É que o plutónio que nós conhecemos é um elemento pesado, eis uma barra de plutónio, e todos os elementos pesados, todos os elementos químicos pesados são forjados pelas estrelas, pela morte das estrelas. O plutónio tem alguns primos, digamos assim, ou seja, são elementos que têm o mesmo número de prótons e eletrões, mas que diferem no número de nêutrons, ou seja, tem primos que são alguns mais pesados e outros menos pesados no seu núcleo, e em particular o plutónio 244 é aquilo que nos interessa, porque nós hoje não temos na Terra propriamente grandes quantidades deste plutónio 244, mas sabemos que no início da formação do Sistema Solar havia em muita quantidade, em grandes quantidades. E, portanto, se os elementos pesados, como eu te disse há bocado, são forjados pelas estrelas, ou pelo menos nos grandes eventos, nos grandes cataclismos do universo, nos eventos de grande intensidade energética, então se calhar no início da formação do Sistema Solar houve aqui alguma coisa nas redondezas. E um estudo de professores da Universidade Hebraica de Jerusalém diz-nos que 100 milhões de anos antes da formação do Sistema Solar, provavelmente houve um choque de duas estrelas de neutrões, duas estrelas muitíssimo densas, que terá contaminado depois a maternidade de onde nasceu o Sol. E isso permite explicar porque é que na altura havia uma grande quantidade de Plutão 244 e que agora já não está presente. Tens uma ilustração daquilo que terá acontecido nas redondezas do Sol por volta desta altura. Só para teres uma pequena ideia, nós sabemos que esses tipos de eventos libertam muitas quantidades de elementos preciosos, como por exemplo o ouro. Em 2013, os astrónomos assistiram a um evento parecido com este, que despolutou grandes raios gama, e só para teres uma pequena ideia, nesse elemento sintetizou-se ouro com uma massa aproximadamente de 10 vezes a massa da Lua. E, portanto, terá sido um evento destes nas redondezas da maternidade do Sol que deu origem ao plutónio 244, ou pelo menos é isso que indicam alguns cientistas da Universidade Hebraica de Jerusalém. E agora sim, last but not the least, como se diz, por último, mas não menos importante, Plutão, que dá o mote para a imagem da semana. Muito rapidamente, são finalmente as primeiras imagens de altíssima resolução tiradas a partir de Plutão, a cerca de 17 mil quilómetros, quando a New Horizons passou. É a confirmação daquilo que nós já tínhamos de algumas imagens prévias. Isto é um corte de 80 quilómetros de norte a sul de Plutão e mostra-nos montanhas curiosas, Sandra. São montanhas de gelo de água, que podem ter 2 a 3 quilómetros de altitude, e aquilo que nós vimos há bocado foi uma autêntica linha costeira, em que nós temos de um lado um oceano de azoto, gelado, autenticamente, que choca, digamos assim, ora aqui está, uma linha costeira, de um lado direito um oceano gelado de azoto e de outras montanhas enormes de gelo. E, portanto, estas são as imagens, as mais recentes de Plutão, as de maior resolução, e agora Plutão continua a sua viagem ao encontro de um outro corpo mais distante do Sistema Solar. Miguel, obrigada. Obrigado. E um bom domingo.